Para o vídeo de hoje, vou utilizar o fio amigurumi com 2 milímetros de espessura, pode ser um fio semelhante da sua preferência, também uma agulha de 2,2 milímetros, uma tesoura, agulha de tapeceiro, meia pérola preta, também vamos utilizar um pouco de fibra sintética e argola para chaveiro. Então, pessoal, nós vamos começar pela alça que vai segurar a argola do chaveiro. Nós vamos fazer o corpinho desta forma, tá? De cima para baixo, o corpinho junto com a cabecinha. Então, vamos começar pela alça. Vamos lá? E para começar é super simples. Eu vou deixar uma sobrinha de fio e fazer um nó corrediço. Na sequência, vamos fazer 5 correntes. Na sequência, vire as correntes e na primeira alcinha aqui de trás, eu vou introduzir a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Para finalizar, nós vamos fazer uma corrente e cortar o fio. Para finalizar a alça de chaveiro, você pode colocar algumas miçangas, tá? Eu tô usando a miçanguinha, essas bolinhas pequenas e esses entremeios. Com auxílio de uma agulha de costura, eu vou passar todas por dentro das 2 sobrinhas de fio. Para iniciar de fato o nosso chaveiro, nós vamos começar fazendo o anel mágico. E para a primeira carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel mágico. E para a segunda carreira, aqui no primeiro ponto, irei fazer 2 pontos baixos e vou marcar o primeiro ponto. Agora, para cada ponto da base, nós vamos fazer 2 pontos baixos por toda a volta. Vamos iniciar a terceira carreira fazendo um ponto baixo e no próximo ponto irei fazer um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. Marco o primeiro ponto e prossigo fazendo um ponto baixo, um aumento por toda a volta. Para a quarta volta, faço um ponto baixo, vou marcar este primeiro ponto, no próximo ponto faço mais um ponto, e no ponto seguinte, um aumento, 2 pontos baixos. E vou seguir fazendo 2 pontos baixos, um aumento por toda a volta.
Agora nós vamos colocar a alça para segurar a argola. É só trazer as duas sobrinhas aqui por dentro do anel mágico, tá? Com auxílio da agulha de crochê. E aqui por trás você vai puxar a sobrinha de fio do anel mágico até fechá-lo completamente. E na sequência vamos dar alguns nozinhos aqui com a sobrinha do anel mágico e uma das sobrinhas lá da alcinha, tá? Faça isso também com a outra sobrinha de fio. Agora nós vamos prosseguir com as carreiras de ponto sobre ponto. Então, da carreira 5 à carreira 8, nós vamos fazer 24 pontos baixos. Agora eu vou marcar a alcinha da frente dos pontos, tá? E vamos prosseguir fazendo as nossas carreiras. Finalizei então todas as carreiras de ponto sobre ponto. E para a próxima carreira, nós vamos fazer 12 diminuições. Então, nós vamos pegar apenas as alcinhas de fora, aqui dos pontos, dos dois pontos, ó. Laço, fio, laço novamente, passo por dentro das duas alças. Marco esta primeira diminuição e vamos prosseguir fazendo diminuições, serão 12 no total. Terminamos então todas as diminuições e para a próxima carreira eu vou fazer aqui o primeiro ponto baixo da carreira. No próximo ponto faço mais um ponto baixo e na sequência marco o primeiro ponto. E agora vamos fazer uma diminuição, pegando apenas as alças de fora dos dois pontos e finalizando. Vamos repetir 2 pontos, uma diminuição, por 3 vezes no total, e vamos ficar com 9 pontos baixos aqui nessa carreira. Terminada a carreira com 9 pontos baixos, eu já coloquei aqui o enchimento. E para a próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos, um aumento. Então, inicio aqui fazendo o primeiro ponto, vou marcá-lo. No próximo ponto, faço mais um ponto baixo. E no ponto seguinte, irei fazer um aumento. Nós vamos repetir 2 pontos baixos, um aumento por 3 vezes,
e vamos ficar com 12 pontos aqui nesta carreira. Para a próxima carreira, faço aqui o meu primeiro ponto, marco, e no ponto seguinte, irei fazer um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. No próximo ponto, faço um ponto baixo e no seguinte, um aumento. Sigo dessa forma por 6 vezes no total e vamos ficar com 18 pontos baixos. Para a próxima carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, faço aqui o meu primeiro ponto, marco e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto até ter 18 pontos. Para a próxima carreira, nós vamos fazer 8 pontos baixos. Inicio fazendo o primeiro ponto e marco. E prossigo fazendo 8 pontos, um ponto para cada ponto da base. Terminado o oitavo ponto, aqui no nono, irei fazer 2 pontos baixos no mesmo espaço. Agora faço novamente 8 pontos baixos, um aumento. Vamos ficar com 20 pontos no total. Para as duas próximas carreiras, vamos fazer ponto sobre ponto. Cada carreira, nós teremos 20 pontos baixos. Antes de iniciar as perninhas, nós vamos colocar mais enchimento, levando o enchimento bem para a cabeça, tá? Com o auxílio de uma tesoura ou qualquer outro instrumento que alcance aqui a cabecinha. Para fazer as perninhas, eu vou introduzir a minha agulha aqui no primeiro ponto e após a agulha eu vou contar 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui no nono ponto eu vou marcar e na sequência vou introduzir a minha agulha de crochê
e faço aqui um ponto baixíssimo. Aqui vai ter 8 pontos, tá? Agora, no próximo ponto, introduzo a agulha do outro lado da mesma forma. Também introduzo a agulha. Laço e faço um ponto baixíssimo. Dessa forma, as duas perninhas vão conter 8 pontos baixos cada uma. Agora, nós vamos iniciar as perninhas. Você pode encher, tá? Um pouco aqui, antes da gente iniciar. Pronto, pessoal, para fazer a primeira perninha, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto, ó, no próximo ponto. Faço uma corrente, aqui no mesmo espaço faço um ponto baixo. E vou prosseguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base. E vamos ficar com 8 pontos. Finalizados os 8 pontos, eu vou alongar minha última laçada para alcançar aqui o meu primeiro ponto. Puxo agora o fio que tá vindo no novelo e faço aqui o meu primeiro ponto da segunda carreira da perninha. Eu vou marcar e vamos seguir fazendo ponto sobre ponto. Todas as carreiras aqui da perna serão de ponto sobre ponto, cada carreira com 8 pontos baixos. Pronto, fiz aqui 3 carreiras de ponto sobre ponto. E agora eu vou desmanchar aqui essa última laçada do último ponto e vou fazer uma troca de cor. Laço meu fio rosa, passo por dentro das 2 alças. Agora esses 2 fiozinhos, eu vou dar um nozinho aqui. E vou deixar uma sobra de fio com a cor do corpinho para a gente fazer uma pequena costura aqui das perninhas, tá? Fazer alguns fechamentos aqui. Então, agora eu vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto com a cor rosa, tá? Finalizada a carreira, corto o fio rosa. Depois vamos fazer alguns acabamentos, tá? Agora repita as instruções para a outra perna. Comece introduzindo a agulha no primeiro ponto. Busque o fio, faça uma corrente.
um ponto baixo aqui no mesmo espaço e siga com as mesmas instruções. Não precisa deixar o excesso de fio que a gente deixou na primeira, porque ele já vai servir tanto para uma perninha como para a outra, tá? Já finalizei uma perninha, agora nós vamos finalizar a outra. Eu vou colocar aqui o enchimento. Este fiozinho rosa, a sobrinha, eu coloco aqui para dentro da peça. E este fiozinho, vou colocar numa agulha de tapeceiro. Vou passar aqui por dentro da peça. E vou fechar alguns possíveis furinhos que vai ficar aqui na peça, tá? Com ele. Então, agora a gente vai fazer o anel mágico invertido. Vou pegando apenas as alcinhas de fora com o auxílio da agulha de tapeceiro. E sempre de fora para dentro e de dentro para fora. Agora nós vamos fazer os braços, então eu vou começar com a cor rosa, tá? Faço o anel mágico. E para a primeira carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos aqui dentro do anel. Vamos fechar o anel mágico. E aqui no último ponto, nós vamos fazer uma troca de cor. 2 alcinhas aqui do ponto. Laço, passo por dentro das 2 alcinhas. E agora vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Cada carreira com 6 pontos baixos.
Quando finalizar todas as carreiras, você vai deixar uma sobra de fio para poder costurar na peça. Vai ficar assim. Faça 2 peças iguais. Para as orelhas, nós vamos começar fazendo o anel mágico. E na sequência, 5 pontos baixos aqui dentro do anel mágico. Feito o anel mágico, com os 5 pontos, nós vamos fechar. E para a segunda carreira, nós vamos fazer 5 aumentos, ou seja, 2 pontos baixos para cada ponto da base e vamos ficar com 10 pontos baixos no total. Para a última carreira, aqui da orelha, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Nós vamos ficar com 10 pontos baixos no total. No final, deixe uma sobra de fio para a costura. Para fazer o cachecol, nós vamos iniciar fazendo o nó corrediço e na sequência 25 correntes. Agora nós vamos pular esta primeira corrente e na próxima vamos fazer ponto baixíssimo. E vamos seguindo fazendo um ponto baixíssimo para cada correntinha. Quando chegar no final, nós vamos ter 24 pontos baixíssimos. Para finalizar, você pode enrolar aqui entre os dedos a peça, tá? E para as sobrinhas de fio, nós vamos cortar uma parte e vamos passar a tesoura ou a agulha aqui para separar os fios e deixar um pouco mais realista. Para costurar, nós vamos utilizar a agulha de tapeceiro e você também pode utilizar alguns alfinetes, tá? Se você preferir. Eu começo passando a agulha dessa forma
E aqui na peça, ó, vou prender bem perto do pescoço e vou colocar 2 alfinetes aqui do lado do braço para me auxiliar. Agora eu vou passar aqui perto do pescoço, ó, por dentro do ponto. E na sequência, passo pelo bracinho, pegando os 2 pontos, ó. Venho novamente no bracinho, pego os 2 pontos e passo pelo corpinho. E eu faço essa costura quantas vezes eu achar necessário, tá? Não tem muita regra aqui, mas você pode costurar da forma que você já estiver habituada ou habituado. Para as orelhinhas, eu vou posicionar bem após aqui a minha alcinha do chaveiro, tá? Então, da mesma forma, você pode utilizar um alfinete, 2 alfinetes se você precisar, tá? E aqui nós vamos posicionar após a alcinha do chaveiro, ó. E aqui eu vou pular a primeira carreira e vou introduzir a minha agulha aqui, ó, bem entre a primeira e a segunda carreira, e depois introduzo na orelhinha, pegando sempre as 2 partes, tá? E vou fazendo esse processo de introduzir na peça de um lado e do outro introduzo na orelhinha. Para fazer o narizinho, eu vou utilizar um pedacinho de feltro e vou bordar um Y. Pronto, pessoal, já colei aqui o focinho e para os olhos eu estou utilizando meia pérola. Eu vou deixar na descrição a numeração. Para colar eu utilizei cola de silicone, tá? E para colar aqui o cachecol, também eu vou utilizar cola de silicone, mas você pode costurar. Pronto, pessoal, e esse é o resultado do nosso chaveirinho em crochê de hoje. Uma lembrancinha super fofa agora para o final do ano, Dia dos Namorados e Dia das Mães. Espero que você tenha gostado. Eu tô te esperando num próximo vídeo. Até mais! Tchau!